Bom, boa tarde a todos. Deixa eu só iniciar meu tempo para eu não me perder, né? Boa tarde a todo mundo que está presente aqui no TDC, esse evento incrível, né? Eu adoro, já participei de alguns. Eu vou falar um pouco da carreira da mulher aqui no mercado de TI e como a gente foi pioneira nesse mercado, mas agora a gente é minoria, né? Parece mentira, mas não é. Eu sou a Gra, eu sou uma mulher branca de cabelos pretos, uso óculos, estou com uma camiseta do TDC aqui, de orgulho. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Sou uma pessoa que sou apaixonada por pessoas, a relação entre elas. Acho que a nossa vida é feita por pessoas. E eu sou uma entusiasta ágil, então eu gosto de falar de agilidade em todos os lugares, momentos na minha vida pessoal. Eu também valorizo a integralidade das pessoas, que é as pessoas poderem ser quem elas são, sem nenhuma máscara, então a gente não precisar se moldar para pertencer a nenhum lugar. Afinal, a gente é só uma pessoa, a gente não é uma pessoa profissional, uma pessoa pessoal, a gente é uma só. Então, acho que a autenticidade das pessoas é muito importante. E eu amo cachorro, tenho um cachorro tatuado, tenho um cachorro, tenho destaque no meu Instagram e tudo mais, adoro. Adoro viajar, acho que é a nossa recompensa de vida aí. Adoro tomar um chopp também. E amo reality show, tá, gente? Então, qualquer reality show aí, desde a Caixa do Nada, qualquer um, eu gosto de assistir. Tentando falar devagar aí para o Carlos não me matar. Bom, antes da gente começar, só alguns recadinhos. Primeiro que é uma enorme responsabilidade vir falar desse tema aqui, né? Sobre diversidade como um todo, nesse evento tão especial que é o TDC. Então, o meu objetivo principal é incentivar outras mulheres, né, a virem aqui também se desafiarem e mostrar que os homens, eles são fundamentais em qualquer papel nesse tema, né? Então, eu peço respeito, né, acima de tudo, pelo tema. Essa é uma palestra para todo mundo, não é uma palestra só para mulher. Então, vocês vão ver aqui relatos reais que já podem ter acontecido com você e vocês nem perceberem. E para preparar essa palestra, eu fui atrás de depoimentos de pessoas, né, para construir todo o material, de e assim, por último, é sem mimimi, etiquetas ali, né, e sentidos desrespeitados. Eu caí? Voltei? Estão me ouvindo? Então, beleza. Bom, eu queria convidar vocês a verem essa imagem, então, né? Uma imagem, assim, bem simples aí. Então, acho que a gente precisa se perguntar, assim, a que ponto os brinquedos, eles têm gênero, né? O quanto fazer essa distinção de gênero desde lá de trás, desde os brinquedos, com as crianças, impacta no futuro delas, né? O quanto isso reforça qualquer rótulo que a gente dê. Então, aqui, ó, eu estou mostrando uma pesquisa simples do Google, brinquedos de menino, brinquedos de menina, feita semana passada, não é em 1990, foi semana passada, e a gente consegue observar aqui alguns estereótipos aí que são bem fortes, né? Então, provavelmente você foi menina ali na década de 90, você teve brinquedo de boneca, carrinho, uma cozinhazinha, né? Coisas de mãe, de cuidado. Já se foi menino, você teve provavelmente mais jogos, hominho, quebra-cabeça, um robozinho, né? Então a gente percebe que isso não mudou muito, né? Então acho que a imagem ela fala por si só sobre esse sentimento, né? O porquê isso é tão rotulado. E aí eu queria contar para vocês sobre um experimento que a BBC fez, com alguns voluntários adultos e duas crianças, uma menina e um menino. O que eles fizeram? Eles trocaram a roupa desses bebês e colocaram a roupa de menino na menina e vice-versa. E pediram para os voluntários
cuidarem dessas crianças, né? Brincarem com essas crianças. E os voluntários, eles desconheciam que tinha sido feita essa troca. Então, assim, o que aconteceu foi que todos os voluntários, sem exceção, ofereceram brinquedos que eles acharam que eram de menina para o menino, né? Que na verdade estava só vestido de menina. E os de menino, né? Carrinho, robô, para a menina que estava vestida de menino. E assim, quando eles escolheram o brinquedo, eles simplesmente escolheram pelo que eles achavam que era o gênero das crianças. Então, quando eles contaram, né? Quando eles souberam do experimento, eles falaram que se mostraram bem surpresos, assim, e eles falaram que eles escolheram os brinquedos só no que eles acreditavam ser o certo das crianças e não consideraram qualquer tipo, essa criança pode exercer tal habilidade, aquela não. Foi realmente só pela roupinha ali, né? E aí a gente vê que o nosso cérebro ele já nasce programado, né? Então essas questões que eu trouxe aqui, né, ele vai programando o cérebro das crianças desde muito cedo. Então as crianças elas se acostumam com a ideia de que brincar de boneca, coisas de casa, são coisas de menina e brinquedos mais lógicos e mais brutos são coisas de meninos, né? E hoje, quando você chega numa loja de brinquedo, você vê essa disparidade de gênero, né? Gritante. Então, até na organização ali da loja. Então, isso vai só fomentando essa programação na mente das crianças, né? E aí, essa raiz vai ficando mais funda, né? Então, assim, essa imagem é do século passado aí, né? E é a imagem de um jogo, né? Que o pai e o filho brincam do jogo e a filha e a mãe estão lá atrás lavando louça, né? Fazendo os afazeres domésticos. Acho que a imagem ela também fala por si só. E aí a gente precisa falar um pouco sobre como isso vai na infância, né? Então, os meninos, eles são sempre encorajados a encarar desafios, a se arriscarem, a vencerem, né? Sempre a serem os melhores, né? Então, os professores, pais, eles chegam a cobrar isso dos meninos, né? Para sempre competirem, para ser sempre os melhores, sempre estar preparado para qualquer coisa. Enquanto as meninas, elas aprendem características mais ligadas ao cuidado. Então, isso acaba direcionando, influenciando o futuro deles. Então, assim, a menina ela se sente na obrigação de ter que ajudar em casa, lavar louça, arrumar a cama, porque se ela não fizer, ela está errada. E às vezes, quase sempre, a própria família que cobra esses atos, né? Que a menina precisa fazer aquilo, enquanto a menina precisa sempre estar preparada, ser o mais forte, né? E isso vai causando um aprisionamento de papéis. Então, como os meninos e as meninas são criados com tratamentos diferentes, eles vão se aprisionando nos papéis impostos pela sociedade de como eles têm que seguir. E isso faz com que eles impeçam eles de se abrirem para outras coisas. Então, os meninos, eles precisam ser fortes, provedores, eles não podem chorar, porque homem não chora, né, desde criança. Porque se ele for delicado, porque ele é menina, ele não pode ser delicado. E isso é colocado como uma forma ofensiva, né? E as meninas, elas precisam ser delicadas, submissas, enfim. É bastante exemplo de masculinidade tóxica que a gente vê, que vai trazendo cada vez mais este aprisionamento, né? O que é ruim para todo mundo. E aí, quando a gente olha para o nosso ao redor, né, a gente vê mulheres belas recatadas e do ar, né, que eu coloquei aqui, heterotops versus heterotops, né? A gente olha para o nosso redor e percebe em pequenas atitudes e falas de como a sociedade continua impondo esse padrão do feminino e masculino. Então, exige algumas ações seguindo apenas o gênero. Então, a gente pode resgatar diversas frases faladas que a gente ouve aí, que ficam marcadas de forma negativa. Então, tinha que ser mulher mesmo, é menininha, homem não pode chorar, tá de TPM. E isso não resume as pessoas àquilo, né? Mas a gente ouve muito aí, muito. E outra reflexão que a gente pode fazer é como é grande e notória a diferença entre a cobrança entre um homem e a mulher quando ele fazem 18 anos, a exigência do dirigir, né?
Para o homem isso é quase uma obrigação, assim, ele é incentivado, às vezes aprende a dirigir até antes dos 18, né? Para a menina isso é bem mais tímido, assim, né? Eu percebo que isso é um movimento que vem diminuindo, a CNH saindo do mesmo lugar, né? Então aquela frase de tinha que ser mulher no volante é totalmente infundada, mas acontece. E a gente vê assim muitas cobranças sobre casamento e maternidade para a mulher. Enquanto para o homem o foco é sempre mais na carreira, né? Então esse tipo de cobrança não tem que ser feito nem para um nem para outro, né? As pessoas precisam ser livres para fazer o que elas querem, né? Sem nenhum tipo de cobrança da sociedade, né? Porque daí isso acaba sendo anormal. E aí a gente precisa falar de coisas que ficaram normais, que não tem que ter julgamentos, né? Então hoje se a gente refletir quantos pais trabalham fora de casa, né, e dividem o fato de trabalharem fora de casa e de cuidar da educação dos filhos com as suas esposas, né? E vários homens que moram sozinhos ou moram em repúblicas que fazem afazeres ali do lar e tá tudo bem, né? Então, não faz sentido que só as mulheres façam tarefas domésticas enquanto os homens não fazem, né? Então, o que a gente vê? Que esse tipo de papel, com o tempo, está sendo redefinido, está sendo normalizado, né? E é importante que haja esse incentivo desde cedo, desde dos brinquedos, que deixem as crianças brincarem com o que elas quiserem, né? Então, assim, essas pessoas, elas vão ter uma vida adulta mais saudável, né? Desconsiderando qualquer tipo de preconceito e construindo até possibilidade de relações mais equilibradas. E aí a gente olha para tristes dados, né? Então, a Toolworks, ela fez uma pesquisa em meados de 2018 e ela levantou os dados de perfis profissionais de tecnologia no Brasil. E é o que a gente vê, né? Que dentro de TI, as mulheres atuam em mais ou menos 32% dos cargos. Há um crescimento no segmento, mas ainda é um número muito inferior, porque a gente enfrenta muita barreira, principalmente no mundo de TI. E dentro das organizações, mais ou menos uns 65% dos casos, as mulheres representam no máximo 20% das equipes de trabalho. Eu mesma, hoje eu atuo em 2 times e um dos times eu sou a única mulher, assim, quase 10 pessoas. Então, acontece. E aí, provavelmente, quando você olha para o passado, né? Se eu te perguntar assim, uma referência de TI, provavelmente você vai pensar em Bill Gates, Steve Jobs, vários outros homens. Mas a verdade é que muitas mulheres foram essenciais na história de TI. Eu vou falar aqui rapidinho de alguma delas. Alô, voltei? Voltei, gente. Voltei, beleza. A primeira delas é a Ada Lovelace. Ela foi uma condessa e ela desenvolveu o primeiro algoritmo da história, num tempo em que as mulheres não podiam estudar. Então, ela é primordial aí na história de TI. A segunda é a Grace Hopper. Ela é considerada a mãe do COBOL e ela também foi a primeira mulher que criou o primeiro compilador da história. E ela também cunhou aí o termo bug, né? Então, no meio de um circuito lá, um circuito foi interrompido, ela foi olhar o que aconteceu e ela achou uma mariposa no meio. E quando ela tirou essa mariposa, a máquina voltou a funcionar. E aí ela batizou esse processo de debugging, né? E o bug, né? Que a gente usa até hoje. E ela é a dona da frase que jargão bem conhecido aí, que é mais fácil pedir perdão do que permissão, né? Aí a gente tem a irmã Mary Kenneth Keller, ela é uma freira, né? Então ela contribuiu também para a criação da linguagem BASIC, que foi a primeira mulher a receber doutorado de ciências da computação. A gente tem a Hedy Lamarr. Ela é uma atriz e desenvolveu aí um sistema secreto de comunicação e ele hoje serve de base
para a tecnologia que é usada no GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Então, se você usa, você deve muito a ela. A gente tem também as garotas do ENIAC. Lá no final da Segunda Guerra Mundial, foram recrutadas pessoas formadas em matemática. Estava em guerra, então a maioria das pessoas que apareceram eram mulheres, né? E aí foram selecionadas 6 mulheres, e essas mulheres elas receberam o título de computadora. Elas foram responsáveis pela configuração do ENIAC, é um computador eletrônico, e os cálculos balísticos, que levavam horas para ser processados, passaram a ser processados por 15 segundos pelo ENIAC. Só que elas não foram reconhecidas ou levaram créditos pelo ENIAC até meados dos anos 90, mais ou menos. Porque quando você pesquisa por fotos do ENIAC, as mulheres elas estão lá, mas elas não são descritas com crédito devido. Elas eram mais atrativos para embelezar a foto, como se fosse algum tipo de anúncio. Então é bem triste, né? E por último, uma mulher mais recente, que é a Sheryl Sandberg. Ela é CEO do Facebook e braço direito do Mark Zuckerberg. Ela foi eleita pela Forbes a 10ª mulher mais poderosa do mundo e entrou no ranking das 100 pessoas mais influentes. E ela é autora do livro Faça Acontecer, um livro incrível, e tem várias dificuldades que ela aborda e desafios das mulheres. Beleza. E aí, ainda falando do passado, né, das mulheres em TI, pode bem parecer surpreendente mas assim, existiu uma época em que a mulher era a maioria nesse setor, né? Mais ou menos na década de 70, meados de 80, houve um aumento de 10 para 36% da participação das mulheres entre os profissionais de computação em si, né? E a maioria dos estudantes era do sexo feminino. Essa é uma foto da primeira turma de ciências de computação do IME, na década de 70. Então, você vê que 70% do público era mulher, né? E aí a gente vem para o presente, né? Daí você fala, mas o que aconteceu, né? Porque a gente era tão importante no passado, isso mudou. Então, ainda que a força do trabalho das mulheres ela tenha crescido de forma considerável ao longo dos anos, ainda assim é uma lacuna enorme quando a gente fala de tecnologia. É uma das áreas que tem maior falta de mão de obra feminina é o setor de tecnologia. Então, para vocês terem uma ideia, uma pesquisa do CAGED, ela mostra um aumento, um crescimento da atuação das mulheres em TI, mas ainda assim essa quantidade é muito aquém do esperado. Então, a gente ainda não é suficiente para cobrir as vagas dos mercados. Ainda assim, a gente tem um triste presente em relação a esse caso. E aí, quando a gente olha para trás e fala do marketing, como o marketing trabalhou isso na cabeça, das nossas cabeças, né, nas cabeças das pessoas, a gente entende um pouco do porquê isso acontece hoje em dia, né? Então, lá atrás, quando os computadores eram apresentados na TV, eles sempre eram colocados como jogos de meninos, né? Coisas de meninos. Então, o marketing ele acabou tendo uma influência para desestimular o interesse das mulheres nisso. Então, a cultura tech ela era muito focada no masculino, né? Até hoje, assim, se a gente pensar em jogos e tal. E aí a mulher ela passa a acreditar que TI não é para ela, porque elas nunca foram encorajadas aquilo desde criança, lá desde os brinquedos, elas olham para o marketing e não se veem naquilo. Então elas crescem realmente acreditando que aquilo não é para elas. Aí eu sou não, exatas para mim não, né? Mulher não sabe matemática, né? Então elas aprendem que isso é o certo e elas nem tentam, né? Além disso, a área de TI é uma área majoritariamente masculina ainda. E isso vai colaborando para que as meninas elas não se imaginem se exercendo qualquer tipo de profissão nessa função, né? Então, acaba sendo uma questão muito mais cultural, que só vai aumentando, enraizando, né? Só que se as mulheres elas não são incentivadas desde lá de trás para ter raciocínio lógico e tal, como é que elas vão descobrir se elas gostam ou não daquilo, né? E vira um ciclo vicioso. E aí, quando a gente vai para a faculdade, né? As poucas que vão para a faculdade,
O que que a gente vê, né? Teve uma pesquisa feita pelo Girls Who Code que mostra que 74% das mulheres demonstram interesse pela área de TI, mas só menos que 1% escolhe realmente estudar aquilo. Então, elas demonstram interesse, mas elas de fato não estudam. Então, assim, o IBGE, ele fala que as mulheres são maioria quando se trata de ensino superior, mas uma minoria, assim, arrasadora quando se fala de TI, assim, a ponto de ter uma proporção de 3 por 1. E aí, eu coloco aqui, né, será que a gente está de volta no futuro, né? Será que a gente voltou a ser pioneira? Assim, teve uma pesquisa feita em 2021 que mostrou que o interesse das mulheres em vagas de TI cresceu muito, em torno de 25%. Então, assim, as mulheres voltaram a descobrir que esse mercado, né, de TI muito crescente, voltaram a se desinteressar. Então, o número de candidaturas aumentou e tem aumentado ano a ano. E, assim, o mercado de TI é um mercado bem... Travei? Voltou. É um mercado que corre muito, né? Assim, é prevista que vai faltar vagas aí no mercado, né? Para gente qualificado. Então, há uma esperança para gente, né? E aí, quando a gente fala das entrevistas, né, das mulheres que fazem faculdade, entram na área de TI, vão para entrevistas, aí começam outros novos problemas velhos, né? É, elas são questionadas se elas têm filhos, se elas pretendem ter filhos. Elas são questionadas sobre a jornada dupla dela, sobre ser, ou às vezes até tripla, né? Ser profissional, esposa, mãe. Se elas vão viajar, com quem que elas vão deixar os filhos. Elas são penalizadas em relação ao salário, simplesmente pelo fato de serem mulheres. E toda vez elas precisam ter, elas não, nós, né? Precisamos ter um esforço potencializado, porque o reconhecimento é sempre mais difícil quando você é mulher, e quando você é mulher em TI é mais difícil ainda. E aí você passa na entrevista, né? Você entra no mercado e o que você vê, né? Resistência masculina, então as pessoas às vezes tendem a não fazer algo que uma mulher está falando, por que não? A mulher, quando ela é um pouco mais firme, ela sempre é grossa ou tá de TPM. O homem, ele pode ser firme, mas a mulher já é mandona. Às vezes, nós somos ignoradas em reuniões, ou às vezes pedem para a gente anotar, né? Algumas coisas assim. Então, não dá para entender. E, ainda assim, muitas mulheres vivem vários tipos de assédios. Infelizmente, ainda acontece. E aí a gente pensa, né? O que, que a gente pode fazer para minimizar isso, então, né? Esses absurdos que ainda acontecem. Então, a gente apresentou aqui, né? Gente? Eu apresentei aqui várias coisas várias dificuldades que as mulheres sentem desde a infância, né? Até a escolha do curso, durante o curso, a entrevista, mercado de trabalho e tal. E por muito tempo as mulheres elas tiveram muita força no mercado de TI. Então, o que aconteceu, né? Como que a gente pode ajudar para que isso não aconteça mais, para que a gente volte a ter uma força, para a gente volte a ter lugar? A gente pode citar, então, as oportunidades igualitárias. Então, é preciso dar oportunidade para as mulheres na mesma proporção que são dadas aos homens. Então, as mulheres elas podem e devem trabalhar, estudar tecnologia. O gênero não define a capacidade da pessoa. A gente é tudo igual, inclusive em cargos e salários. Também é preciso ter uma mudança cultural genuína, né? Então, assim, a gente vê várias empresas aí começando um movimento sobre isso, fomentando diversidade. Para eles isso é muito bom, porque eles vão ter mais mão de obra, né, qualificada. Só que isso não pode ser um assunto momentâneo, né? Isso tem que ser uma coisa bem, de fato, genuína, assim, para a empresa que perdure, né? Os professores, eles precisam agir como incentivadores e não detratores, né? Então, ainda assim, eu fiz faculdade de TI, eu senti isso, vi outras mulheres sentindo também, as diferenças de tratamento desde o professor, sabe? Eles replicam sim as diferenças, então isso precisa ser minimizado e a gente precisa de mais professora mulher mesmo, que tenha essa empatia, que consiga entender isso, né? Divisão de tarefas domésticas, né? Então, a gente precisa acabar com esse negócio de mulher precisa fazer aquilo, homem precisa fazer outro aquilo.
cara, é uma divisão igualitária das responsabilidades domésticas. A gente também precisa de mais mulheres líderes, então promovam a contratação de mulheres para cargos que não tão tradicionais, assim, reflitam quantas mulheres executivas, diretoras vocês já trabalharam, e quando tiver algum tipo de atitude de líder, não deixe que essas mulheres sejam taxadas de surtadas, ao ser incisivas, nenhum tipo de discriminação só pelo fato da mulher de ser mulher, né? Interfira nesse caso. A gente precisa também desconstruir o estereótipo que TI não é para mulher. A gente precisa despertar os interesses das meninas, das crianças lá atrás. Talvez o primeiro passo seja a gente pensar nos brinquedos mesmo, sabe? Para a gente incentivar as crianças a serem o que elas quiserem. Licença paternidade. Se a gente tiver licença paternidade igual a licença maternidade, talvez a pergunta sobre se a mulher tem filho ou não tem seja minimizada, né? Porque, afinal, para os homens terem filhos, as suas mulheres também tiveram que ficar algum tempo ali. E a gente precisa de mais oportunidade como essa. O TDC, ele ter uma trilha de diversidade é um orgulho imenso, assim, para todo mundo. Então, a gente tem visto muito essa mudança e estar aqui no TDC, nesse evento desse tamanho, assim, poder, todos nós, né, que estivemos aqui, poder falar, ser ouvido, acho que é um passo super largo aí de tudo que tem por vir. E você, mulher, né? Como é que você fica aí na fila do pão, né? Olha, o que eu posso te dizer é busque uma rede de apoio. Então, faça network, converse. Tem muitas comunidades incentivadoras. Hoje eu faço parte da organização da comunidade de mulheres agilistas. É uma comunidade incrível, assim. É um ambiente muito acolhedor. Existem várias comunidades de TI que acolhem as mulheres. Eu aprendi muito com as comunidades, então é um ambiente muito seguro. Então, busque essa rede de apoio. Seja uma incentivadora de outras mulheres, uma sobe e puxa a outra, né? Então, a gente precisa, assim, realmente puxar, incentivar as mulheres a estarem aqui, a ter mais confiança, né? Então, combata a síndrome do impostor, trabalhe sua cabeça para acreditar que você tem capacidade, tenha coragem e faça ser ouvida, não tenha medo de falar, de expor sua opinião. Invista em você, acho que qualquer tipo de investimento é sempre bem-vindo. A gente sempre aprende alguma coisa em qualquer momento da nossa vida, com várias pessoas. Então, trabalhe bastante na sua educação, na sua capacitação. Com certeza vão aparecer várias oportunidades para você alcançar seus objetivos. E acredite que a gente pode muito. Assim, por último, não desista. Não desiste de encontrar o seu lugar em TI. Esse lugar é para você. Tem muita vaga, tem muita gente que quer dar oportunidade. Então, acredite em você. Acredite que você tem um caminho para se empodere nisso. E, assim, realmente vai atrás que vai dar certo e a gente vai junto nessa. Bom, gente, era isso. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, nessa trilha incrível, mais uma vez, TDC, maravilhoso. Esses são meus contatos, quem quiser conversar, quem quiser fazer parte da comunidade aí, várias comunidades. Amanhã, inclusive, a gente vai ter um encontro aí bem legal de comunidade, então, só me procurar. E é isso, gente.